Bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, trazendo informação de interesse público, de responsabilidade social e hoje falando de um tema que agride a estrutura da nossa sociedade, que é o uso indiscriminado de drogas. E para falar sobre isto, o Cabo Torres, que é instrutor do PROERD, lá do 14º Batalhão, que vai falar um pouquinho da experiência dele, dicas para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó e para o jovem, para ficar longe deste problema tão grave em todo o mundo. Cabo Torres, prazer em conhecê-lo. Prazer, Roberto, bom dia àqueles que estão nos assistindo, bom dia àqueles também que estão acompanhando aí o seu programa. Eu quero aproveitar aqui já para parabenizar e agradecer pelo convite, pelo carinho aí, e dizer que estamos sempre à disposição, principalmente quando o tema é combate ao uso de drogas. Bom, me fala o que é o PROERD primeiro. Roberto, o PROERD ele é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele é uma matriz do programa norte-americano DAR, né? Que é o Drug Abuse Resistance Education, ou seja, educando para resistir ao uso e o abuso das drogas. A ideia surgiu nos Estados Unidos aí com o DAR em 1983, na cidade de Los Angeles, e a ideia deu certo. Alguns países adotaram depois, porém cada país adotou a sua sigla. No Brasil chama-se PROERD, que também se tornou uma marca registrada aí da Polícia Brasileira, né? O programa aí é desenvolvido em mais de 50 países, o sucesso aí é grande. Eu tenho a última atualização aí, por exemplo, no Brasil já foram atendidas aí mais de 10 milhões de crianças e adolescentes aí com esse programa. Mas que tipo de atendimento vocês promovem? Explica um pouco essas pessoas, de que forma foram atendidas? Sim, o PROERD ele é aplicado nas escolas públicas, principalmente, e também nas escolas particulares, para os alunos das séries inicial, PROERD Kids, com 7 anos, né? E dos alunos do 5º ano, que eu costumo trabalhar, que é o Caindo na Real. O programa ele tem 10 aulas, ensina sobre o modelo de tomada de decisão, fala sobre família, sobre escolher os amigos, né? Escolher bem as amizades aí, e fazer boas escolhas. E fala sobre as drogas aí, né? Trabalhamos com autoestima também do adolescente, mas o tema principal é dizer não às drogas. Esse é o objetivo do PROERD. Mas é a partir da Polícia Militar, lá do 14º, no teu caso, a partir do 14º Batalhão, ele parte de lá o programa? Então, em Osasco é aplicado pelo 14º Batalhão de Polícia Militar. E cada batalhão tem os seus instrutores, né? Então, os batalhões aí que tem disponibilidade de aplicar o programa, tem condições, ela tem um instrutor do PROERD aí, que vai nas escolas, uma vez por semana, em cada escola, dá em torno aí de uns 3 meses, mais ou menos, o programa, e fala com o adolescente lá, com a criançada lá, em relação ao consumo de drogas aí, o abuso do uso de drogas. Torres, mas isso é um trabalho, digamos, extra seu? É algo voluntário? É algo que você se dedica na sua vida, vamos dizer que, além do teu trabalho como PM, digamos assim? Não. O policial que participa do PROERD, ele é destacado, né? Ele é retirado aí do policiamento, salvo alguns casos aí que acaba acumulando, mas geralmente o instrutor do PROERD, ele fica à disposição do PROERD, para estar aí disponível para dar aula nas escolas, né? As aulas do PROERD aí. O requisito é que ele seja voluntário, que ele não fuma e não beba, não consuma bebida alcoólica. Até porque ele tem que ser um exemplo aí para as crianças, né? E o que você pessoalmente, vamos dizer assim, vamos esquecer o profissional dedicado que você certamente é, mas o que o cidadão Cabo Torres viu e tem visto com relação a esse problema dentro das escolas? Quer dizer, às vezes você está falando para um grupo de alunos que alguns já são usuários, outros que não são. Me conta um pouco dessas reações, dessa confusão que está hoje em dia dentro da sociedade. Isso. A droga, Roberto, ela chegou em todos os setores, né? Em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade. Então, não tem mais assim, o pobre, né?
Antes existia até uma certa discriminação, porque geralmente é o pobre que usa, é o pobre, mas a gente não sabe, assim, a gente sabe, na verdade, que não é. Infelizmente, nós temos visto aí até escândalos, né, em famílias tradicionais aí, conhecida, que filhos ou parentes aí, ou qualquer ente da família acabou se envolvendo aí com drogas. Então, as drogas, elas estão em todas as camadas sociais. Isso a gente precisa ter essa consciência. E que ela destrói as famílias mesmo, né? Agora, eu tenho várias experiências, tanto da aplicação do programa, como outros trabalhos sociais e palestras que nós fazemos em relação ao combate ao uso e ao abuso de drogas, porque eu dou aula em escola particular e dei aula em escola pública. Então, a gente dá aula na periferia, né? E dá aula numa comunidade, eu digo assim, um pouco mais, vamos dizer assim, melhorada, né? Elitizada, vamos chamar. Exatamente. Obrigado pelo termo. Exatamente. A comunidade mais elitizada, é isso aí. Sim. E a gente percebe, o que eu percebi? Tanto na comunidade, tanto na elite, como o pessoal na sociedade comum aí, aqueles menos favorecidos, o nível de consumo e uso de droga é o mesmo, né? Não tem, assim, a gente percebe que, agora, a tendência ela se proliferar e o aluno, né, o menos favorecido aí, as comunidades mais carentes, às vezes por questão de opção, o meio que a criança vive. Eu tive alunos do ProErd aí que o pai, ele estava tendo aula do ProErd comigo, aprendendo sobre dizer não às drogas, sobre violência, e o pai estava preso, cumprindo pena por roubo, a mãe estava presa, cumprindo pena por tráfico de droga. Então, como que vai ficar a cabeça dessa criança, desse adolescente aí? Qual que é o referencial que ele vai ter, né? Os ícones dele não são exemplos, estão presos. Um por roubo, o outro por tráfico de droga. Inclusive na cultura, às vezes, né? Que é pior, né? Na música e etc. Né? Exatamente. Eu dava aula numa escola, numa comunidade, e numa escola até muito boa. E essa escola ficava dentro de uma comunidade. Então, às vezes, a gente passava durante a semana falando para os alunos: não usem droga, não consumam bebida alcoólica, toma cuidado. Mas são os alunos que, quando chega final de semana, eles vão para dentro dos baile funk, né? Eles participam. Por quê? Eles vão porque isso aí já está lá inserido, está no meio, eles estão no meio. Então, é difícil você falar para uma criança: olha, você não vai, evita esse tipo de ambiente, se ele já está no meio desse ambiente. Sim. Não tem como ele evitar. Aliás, isso aí a gente tem inúmeras questões sociais aí, né? A gente percebe a ausência do poder público, principalmente nessas áreas menos favorecidas, e não tem, assim, uma política de solução, políticas públicas, é o que está faltando aí também para tentar resolver o problema. Não há interesse também, né? De alguns setores aí não há interesse. A força econômica do dinheiro das drogas tem um peso aí. E me diz uma coisa, Torres, mas quando você termina uma palestra, existe a possibilidade de alguém chegar e vir trocar uma ideia com você? O cara te chama de lado? Um papai que está ouvindo a tua palestra? Como é que é essa dinâmica? Nós temos inúmeras experiências, né? Eu tive inúmeras experiências. Exemplo, nós já tivemos aula do ProErd, que quando eu termino, tem uma das lições que a gente fala sobre bullying. E quando a gente fala sobre bullying, sobre violência, e quando nós terminamos de falar isso aí, vem alunos nos procurar, inclusive, para fazer denúncia. E nós já tivemos aí casos de abusos sexuais, né, por parte de padrasto, por parte de parente, de pai, né, de irmão mais velho, e a criança ela não teve coragem de denunciar para o pai, para a mãe, né? E ela vê ali na figura do policial, porque as aulas são ministradas, só uma observação, hein, Roberto? O policial ele está fardado, né, seguindo o modelo americano, ele fica fardado em sala de aula. No primeiro contato que a gente tem com os alunos ali, e até os professores, é um pouco estranho você ter um policial fardado em sala de aula. Mas depois da quarta, quinta aula, o aluno ele já se sente mais à vontade, até o professor mesmo. E eles compartilham experiências, né? E no final da aula, a gente sempre, algumas vezes aí, nós somos surpreendidos com denúncias de crime, com denúncias de abuso, e a gente toma as providências cabíveis aí quanto a isso aí. Então, os relatos, né, e as experiências compartilhadas são bem interessantes. Sim. Você
Como é que é para você, para o cidadão, enfrentar isso? Porque não tem dia, não tem vontade de voltar para casa e falar, eu desisto, né? Eu cansei. Você precisa de um atendimento psicológico para se manter firme nesse processo? Fala um pouco do coração do cabo. Seres humanos, né? Sim. Estamos aí sujeitos às mesmas coisas que as outras pessoas, né? Por mais que as pessoas, nós envergamos uma farda, nós não somos de ferro, claro, nós temos sentimentos. E alguns momentos da vida da gente, dependendo da ocorrência, dependendo do tipo de situação, seja no trabalho ou fora, a gente acaba precisando sim de auxílio, já precisei, né? Principalmente quando nós nos envolvemos em ocorrência, que tem intervenção policial por causa de morte e tal, ou grandes desastres aí que você socorre pessoas, crianças, ou até mesmo problema particular, família. Eu perdi meu pai há pouco tempo, acho que até comentei contigo. Aliás, no mês passado, né, meu pai acabou falecendo e enterrei ele no Dia dos Pais. Então, são coisas que ficam marcado para a gente, né? E você acaba, psicologicamente, a gente fica um pouco meio que abalado. Mas, aí a gente, quando precisa, a gente busca o auxílio, sim. A gente tem esse suporte aí, precisa, né? Todo ser humano precisa. O policial não é diferente, né? Já passei por algumas situações na carreira que depois eu fiz acompanhamento, nada que viesse comprometer a nossa atuação, o desempenho da nossa função, não. Mas a gente eu quero aqui aproveitar e deixar um depoimento e um pedido encarecido para a audiência, né? O soldado militar, como todo ser humano, tem dor de barriga, dor de dente, briga com a esposa, a policial briga com o marido, né? Enterra o pai no Dia dos Pais e no dia seguinte o cara tem que trabalhar. Às vezes a performance dele não é a melhor. Não é a melhor, às vezes, do dentista, não é a melhor performance, às vezes, de um padre, de um pastor, de um cobrador de ônibus. Todo mundo tem o seu melhor e o seu pior dia. Sejamos compreensivos com isso e cooperemos, porque eu, pessoalmente, aos meus 65 anos de idade, fui diversas vezes interpelado por um policial, jamais desrespeitado. Porque quando ele para o carro, parava meu veículo, eu falava, bom dia policial, em que posso ser útil e tal. Quer dizer, quando ele percebe uma educação do cidadão diante dele, ele reage com educação. O cara começa com grosseria, o que você quer? Mudou o tom. Ô, cidadão, você sabe com quem você está falando? Então, é isso que tem acontecido no Brasil. Então, por favor, sejamos educados, independente da nossa posição social. Se, porventura, você se achar desatendido por um policial, existe a corregedoria para você fazer a reclamação, pura e simplesmente. Tá? Não precisa falar, vou lá falar. Não. Faça isso. Seja um cidadão acima de tudo. Ok? Isso posto, Torres. Bom, você estava falando que você vive as experiências mais difíceis de enfrentar. Fale então um pouquinho nesse aprendizado que você teve, como que o papai que está nos assistindo, a mamãe, o vovô, como é que ele deve tratar da prevenção dentro de casa. Isso para aqueles que ainda são crianças e depois aqueles que são adolescentes que às vezes já estão frequentando lugares que não deveria. Fala nesses dois cenários, como que a família deve enfrentar isso. Nós percebemos uma ausência, né, hoje dos pais aí em relação à educação dos filhos. Então, os pais, geralmente, ele dá um tablet, dá um videogame, alguma coisa, e acha que isso é o suficiente para o filho. Então, o filho fica lá no canto dele. Nós percebemos aí várias mudanças de hábitos, né? Família não se alimenta, não faz as primeiras refeições sempre que possível, né? O café da manhã, o almoço ou a janta. A família não se reúne mais em torno da mesa, né? Muitas vezes pega um prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala, para frente do computador, né? Essa era de tecnologia aí tem aproximado, eu sempre brinco, né? Aproxima os distantes e afasta os que estão próximos. Mas faz parte, né? A gente está vivendo essa era aí da tecnologia. Mas o que acontece, Roberto? Eu vejo assim, vamos lá, vamos pontuar. Os pais estão muito ausentes dos filhos, né? Nós tivemos um caso aí que um aluno ele foi preso numa escola
e eles estavam com 2 quilos, eu não me lembro direito, 1 quilo era 2 quilos de maconha, um tijolo de maconha dentro da bolsa. E quando foi conversado, né, ele foi interpelado, ele falou que já fazia 6 meses que ele estava fazendo aquilo ali. Então, ele estava sendo usado aí como o famoso aviãozinho do tráfico aí, né? Sim. A pessoa ali, o adolescente que leva a droga, né, para a escola, para qualquer outro lugar para o traficante. E quando foi nós indagamos a mãe dele simplesmente nunca olhou a mochila dele. Ou seja, então fazia 6 meses que a mãe não olhava a mochila do filho. E nós aconselhamos os pais o seguinte, eu sempre falo isso nas minhas palestras, no final das palestras. Pai, olha a bolsa do seu filho, né? Mas deve fazer isso na frente dele? Como é que você recomenda isso? Porque pode ser visto como uma invasão de privacidade? Sim. Como é que é isso? Eu já ia chegar a isso aí quando eu fui questionado quando eu falei das gavetas, né? Quando eu falei das gavetas, eu ia chegar nas gavetas. Então, como eu comecei pela mochila, porque a mochila deu o exemplo do garoto aí na escola. Mas, assim, o pai deve dar uma olhada, a mãe, sutilmente, sem meio que... não é uma... às vezes a gente pode pensar, eu estou invadindo a privacidade, né, do meu filho. Mas, diante de tanta tecnologia, diante do mundo que nós estamos vivendo, tem filhos que eles sabem mais que os pais em relação às drogas. E, às vezes, o pai e a mãe fogem desse tema, né? Eu sempre falo que tem 2 assuntos que é polêmico, que o pai corre dos filhos e não quer discutir, que é sexo e droga. Né? O sexo e as drogas, aí os pais costumam correr desses assuntos. Mas, assim, se você não conversar, você que eu digo o pai, a mãe, não conversar com o seu filho, com a sua filha, ele vai buscar essa informação na internet, ele vai buscar essa informação do amigo mais velho ou de um desconhecido, e talvez você não vai gostar, eu sempre falo isso nas minhas palestras, da forma que ele vai ser, ele ou ela, né, serão ensinados. Nós não vamos gostar. Então é melhor o pai e a mãe chamar o filho, conversar. Quanto a olhar, Roberto, as coisas, por que a gente aconselha? Às vezes tem filho que ele guarda drogas dentro de casa há meses, há anos, e o pai e a mãe não sabem. Às vezes a mãe ali mexendo nas coisas do filho e tal, no quarto, limpando, às vezes vai arrumar, guardar uma roupa, aproveita esse momento. Dá uma olhadinha nas gavetas. Ah, mas se o meu filho me surpreender mexendo, olha, filho, eu estou limpando, estou ajeitando. E outra, não tem que existir segredo. Por que que a mãe, um pai, não pode abrir o guarda-roupa, não pode abrir a gaveta, né? O armário de um filho? Eu acredito que isso aí não é invasão de privacidade. Por que que um pai, uma mãe não pode olhar as redes sociais do filho, saber com quem ele ou ela está se relacionando? Nós temos muito problema aí também com gravidez precoce. Por quê? Falta de orientação. Muitas vezes falta de orientação. Quando você vai ver, o filho, a filha tinha um namoradinho, uma namoradinha pelas redes sociais, se conheceram, por aí vai. O caminho é bem longo. E quando você pensa aqui, nós fala, poxa, e se o pai e a mãe tivessem orientado, tivessem conversado com essa garota, com esse garoto? Talvez ele ou ela não tivesse envolvido com drogas, talvez ela não tivesse aí arrumado uma gravidez precoce, né? São coisas que são aquelas coisas, Roberto, eu costumo dizer que os nossos pais, os meus pais pelo menos, eu tenho 46 anos de idade, estou com 25 anos de serviço. Mas os meus pais, eu lembro que os pais antigamente, se você chegasse com algo em casa, uma caneta que fosse, aonde você arrumou essa caneta? Quem te deu? É verdade. Você trouxe. Mas hoje em dia não. Hoje em dia os pais não perguntam, os filhos saem. Primeiro que eles saem a hora que quer, eles chegam a hora que quer, né? Não estou dizendo todos, mas a maioria. Então está muito diferente. Essa geração de hoje, essa adolescência, eles estão sem limites. Né? Eles estão sem limite. Então, eles fazem o que eles querem, a hora que eles querem, estudam quando querem, né? Comem. Você sabe que outro dia eu comentei que a minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, me levou para a escola no primeiro dia, a pé. Aí. Né? E aí ela me deixou na escola e falou, você volte sozinho, você sabe o caminho agora. Né? E deu a seguinte orientação que eu não esqueço até hoje. Não aceite uma bala de quem quer que seja, nada. E se alguém quiser te chamar para um cantinho, um matinho, alguma coisa, você não vá. Não olhe e siga em frente. Eu estou falando isso em 1961. Então, assim, eu sou muito grato aos meus pais, porque eles estavam, digamos, 50 anos à frente.
dizendo como, assim como seu pai e tantos outros. Então você, papai, mamãe, vovô, vovó, tá? Tem que parar com essa frescura de, é invasão, não sei o que, não sei o que lá, ó. Quem manda aqui no galinheiro sou eu, pô. Verdade. Aqui é a minha casa, estamos pagando as contas, tal, e esse é o esquema, e com muito respeito, tal, falar, mas o conceito é simplesmente esse. Me diz uma coisa, Cabo Torres, no próximo dia 2 agora, vou ter a honra de conhecê-lo pessoalmente, e quiçá também a Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho, que deixo aqui meu abraço, comandante do 14º Batalhão, né? Num evento aí em Osasco, do Dia da Criança, no dia 2 de outubro, portanto, no sábado, das 10 às 15 horas, dentro do Colégio Pestalozzi. Você vai fazer uma palestra também para a região de Osasco, para os moradores lá do entorno da escola, é isso? Eu fui convidado para fazer essa palestra, a gente está aguardando aí só o retorno do batalhão em relação a esse evento aí, mas a gente pretende falar lá para a comunidade, sim, em relação às drogas, a violência, né? E a gente pretende falar assim. Eu já tive uma outra oportunidade no Colégio Pestalozzi, nós falamos aí sobre prevenção de drogas, sobre violência, né? E no sábado, no dia 2 de outubro, próximo dia 2 de outubro, aí a gente vai estar, assim, pelo colégio, aí, se tudo der certo, se Deus assim permitir, nós vamos estar pelo colégio para falar sobre esse tema aí, muito importante. Sim. Cabo, você tem uma atividade... Bom, espero também poder conhecer a Tenente Coronel Eunice, que será uma honra poder conhecê-la, nesse aspecto de saber uma mulher, certamente, que deve ser batalhadora, à frente de um batalhão, literalmente, para ser conduzido, né? O que mostra a diversidade e divisão da Polícia Militar, que tem uma mulher no comando. Você tem umas atividades extracurriculares, digamos assim, na área social, com corte de cabelo, tal, umas coisas. Explica um pouquinho sobre isso, que eu soube aí. Um passarinho me contou que você tem outras ações aí. A gente, além do trabalho aí dentro da corporação, né, em relação ao programa, ao ProERD, em relação às drogas, mas a gente também tem o papel social e o dever como cidadão, primeiramente, né? De tentar levar aí a comunidade, aqueles menos favorecidos aí, um pouco de conforto aí. E quando nós estamos, assim, disponíveis, nós temos os colaboradores aí, a gente está sempre ajudando, sim, fazendo algumas ações sociais. Nós temos uma campanha aí que já fez, esse ano está na 5ª edição, que é a campanha do Brinquedo Legal. Então, é arrecadado, todo ano é arrecadado o brinquedo, perante a comunidade, os condomínios, empresas, as pessoas que podem doar, né? A ideia surgiu na escola aí, esse é um projeto nosso, a ideia surgiu na escola, porque nós pensamos o seguinte, Dia das Crianças, Semana das Crianças, o pai que tem condições financeiras, os pais, eles compram um brinquedo para o filho, e às vezes muitas crianças têm aquele brinquedo ali que ele não utiliza mais, e que ainda está em bom estado de conservação. Sim. Então, com o objetivo de estimular na criança aí, desde pequena aí, o compartilhamento, a caridade, né, o espírito de solidariedade, né, de olhar para o próximo. É por isso que eu tenho um olhar muito voltado aí, Roberto, em relação à educação. Eu fui candidato nessa última eleição em Osasco e a minha bandeira era essa: saúde, educação, saúde e segurança. Mas eu batia muito em educação. E eu dei uma entrevista uma vez para a Rádio e TV Estilo, em Carapicuíba, e me perguntaram muito a respeito disso aí, mas você é da área de segurança e foca muito em educação. Eu falei, olha, porque a educação ela muda tudo. Quando você tem um cidadão, né, a criança ali, desde os bancos escolares ali, do início da vida dela, orientada e educada, um cidadão no futuro bem instruído, ele vai saber cobrar as 3 coisas. Ele vai saber cobrar a educação, porque ele tem. Ele vai saber a saúde, ele vai saber cobrar segurança pública, né? Vai saber cobrar segurança também. Por que ele vai saber fazer isso aí? Porque ele teve orientação lá atrás. É claro que os nossos governantes, e aí não vamos entrar muito aqui em política, mas os nossos governantes
eles não têm interesse, né? Preferem a massa que liga aí. Então, até... Mas, Prefere enfim. o discurso bonitinho para de conta que eu estou fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Mas, assim, o governo, a gente sabe que tem lá as atribuições dele, né? Sim. E a gente faz o nosso papel como cidadão, como cristão, como policial, como pai, como chefe de família, como exemplo aí para essa galera. Então, nós lançamos essa campanha, foi um sucesso, todo ano é feito aí. Esse ano está sendo feito também. O ano passado, esse ano, por conta da pandemia, está sendo feito a arrecadação, está sendo feito na modalidade live. A Coronel, todo final de semana, todo sábado, hoje inclusive tem. Ela faz uma live nos condomínios que pedem, né? Leva a banda da Polícia Militar, a banda regimental aqui do CPM. Olha, que legal. E a banda toca as músicas ali, sertanejo, né? Toca pop, toca rock, o que o povo pede ali, eles vão tocando. É 1h30 mais ou menos, e as pessoas assistem a live, assistem a banda, lembrando que tem que estar de máscara, né? O distanciamento ali, para questão de segurança. E eles doam ali o brinquedo, novo ou usado, né? Nós tivemos o ano passado aí mais ou menos cerca de 10 mil brinquedos arrecadados com essa campanha. Mesmo eu estando afastado por conta das eleições, eles deram continuidade nesse trabalho aí, eu fico contente por isso, né? Esse ano também as aulas do ProErd foram suspensas, mas o pessoal está empenhado nessa campanha. E já é a 5ª edição aí da campanha Brinquedo Legal. E finalizando aqui, uma das ações foi essa, o Brinquedo Legal, e durante a pandemia também nós arrecadamos, aproveitando aí que antes dessa pandemia, as palestras, já até cheguei a conversar contigo, as palestras que nós fazemos aí em comunidades, igrejas, empresas, né, escolas, em relação às drogas, nós arrecadávamos alimento e destinávamos aí às clínicas de recuperação, né? Tinha umas 2 clínicas aí, parceria aí com a gente. Eu quero te agradecer muito e deixa aqui suas palavras finais. Roberto, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança aí. Estamos à disposição no 14º Batalhão aí, no que precisar, conte conosco em relação à palestra, mais informações aí sobre o programa e também sobre algumas ações sociais. Sempre à disposição aí, conte conosco. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Cabo Torres do ProErd. Cabo Torres, muito obrigado, uma honra te conhecer, leve nosso abraço para toda a corporação e o programa Sustentabilidade encerra mais uma ação de responsabilidade social falando de combate às drogas. Um abraço e até a próxima semana.